O que seria do ser humano se não tivéssemos medo? Você já parou para pensar sobre isso? O medo, ele pode nos paralisar, nos fazer sentir pequenos diante do vasto e imprevisível universo. Mas também pode ser a força que nos impulsiona a buscar respostas, a explorar novos horizontes e a desafiar aquilo que consideramos como verdade absoluta. O medo é, ao mesmo tempo, nosso maior inimigo e o combustível para nossa incessante busca pelo que está além do que podemos ver. Mas será que ele permanecerá para sempre como um lembrete de nossa própria fragilidade? Ou é o nosso guia nas trevas, nos levando a mergulhar nas profundezas desconhecidas, como as do próprio oceano? O que seria do ser humano se não tivéssemos medo? Você já parou para pensar sobre isso? Desde os tempos antigos, o medo tem estado conosco. Na antiguidade, nossos ancestrais tremiam diante das tempestades, dos predadores à espreita nas florestas e dos astros incandescentes que iluminavam o céu noturno. Mas foi justamente esse medo que os levou a buscar abrigo, a criar ferramentas e a compreender o universo ao seu redor. Sem ele, será que teríamos avançado? Quando olhamos para o medo, ele parece um espelho escuro, refletindo não apenas as ameaças externas, mas também nossas próprias dúvidas e limitações. O medo não é algo tangível, ele é a nossa interpretação do desconhecido. E é aí que reside seu maior mistério. O medo, por mais paralisante que possa ser, também é a força que nos empurra para enfrentar o abismo. Imagine-se na borda de um penhasco, com o vento frio batendo no rosto e o som das ondas ecoando ao longe. Aquela sensação na boca do estômago. Esse é o medo do desconhecido, do que está além da borda, da vastidão que nos observa em silêncio. Mas, e se não tivéssemos essa sensação? Sem ela, jamais buscaríamos as respostas que hoje conhecemos. Muitas vezes, o medo é visto como o nosso maior inimigo, um obstáculo a ser superado. Mas será que é isso mesmo? Ou será que o medo é o combustível para nossa busca incessante pelo desconhecido? É ele que nos faz questionar, investigar e desafiar as verdades estabelecidas. Talvez, o medo seja um guia, um farol na escuridão que nos chama a mergulhar nas profundezas do oceano, a explorar os limites do espaço e a confrontar o que não podemos ver. E é aqui que encontramos o verdadeiro paradoxo. Aquilo que mais nos assusta é o mesmo que nos impulsiona a crescer. Em cada lenda, em cada mistério da humanidade, encontramos o medo como força motriz. E ainda assim, o medo também nos lembra de nossa própria fragilidade. Nos faz sentir pequenos diante da imensidão do universo e dos segredos que ele guarda. Então, a questão permanece: será que o medo é uma barreira que precisamos derrubar? Ou uma ferramenta poderosa que podemos usar para explorar o desconhecido? Talvez ele seja ambas as coisas. E é por isso que ele é tão fascinante, porque o medo não é apenas uma emoção, mas uma jornada que todos nós percorremos em busca do que está além do que podemos ver e compreender. Neste ponto, é útil explicar o que significa enfrentar o medo, especialmente para aqueles que podem não estar familiarizados com conceitos filosóficos mais profundos. Quando falamos do medo como uma força motriz, estamos nos referindo a como ele nos empurra a agir diante do desconhecido. É como quando você sente medo ao entrar em um lugar escuro. Esse medo faz com que você avance com cautela, examine os arredores e permaneça alerta. Da mesma forma, o medo do desconhecido na vida nos faz explorar, procurar respostas e, finalmente, expandir nossos horizontes. Para entender o que o medo realmente significa para a humanidade, precisamos viajar no tempo e explorar momentos históricos em que o medo moldou sociedades inteiras. O medo sempre esteve lá, no âmago de nossa natureza, como um guardião e, ao mesmo tempo, como um obstáculo a ser superado. Quando pensamos nos grandes mistérios da história, percebemos que o medo é uma constante e que sua influência foi crucial para moldar os destinos de nações e civilizações. Uma dessas histórias é a da misteriosa Noite do Grande Medo, que aconteceu na Europa em 1789. Em meio à Revolução Francesa, os rumores começaram a se espalhar por aldeias e cidades, afirmando que bandidos estavam prestes a saquear e destruir tudo o que encontrassem pelo caminho. O medo se espalhou como um incêndio,
levando os camponeses a se armarem e se prepararem para um ataque que, na realidade, nunca ocorreu. Mas, naquele instante, o pavor do desconhecido alterou os rumos da revolução, levando à criação de milícias e uma desconfiança que ecoaria por gerações. Este é apenas um dos muitos exemplos de como o medo pode criar realidades por meio de nossas percepções e crenças. Outro fato curioso e menos conhecido está no coração da Idade Média. A histeria coletiva em torno das Dança da Peste, um fenômeno misterioso em que grupos inteiros de pessoas, aparentemente possuídas por um medo irracional, dançavam sem parar até a exaustão ou até a morte. Esse episódio, ocorrido em diversas regiões da Europa, permanece um enigma. Teria sido causado por uma doença, por envenenamento ou, quem sabe, pelo medo que levava essas pessoas a acreditarem estar sob uma maldição? Ninguém sabe ao certo. Mas o que é inegável é que o medo do desconhecido moldou a forma como as pessoas reagiam a eventos inexplicáveis. E o que dizer dos exploradores que partiram para o Novo Mundo? No século XV, os navegadores europeus enfrentaram um oceano que, para muitos, era o próprio símbolo do medo do desconhecido. O Atlântico era temido não apenas pelas suas águas revoltas, mas pelas lendas que o cercavam. Histórias de monstros marinhos gigantes, de redemoinhos capazes de engolir navios inteiros e de terras além do horizonte habitadas por criaturas míticas. Era um mistério, uma fronteira além do que os homens conheciam, e ainda assim, foram esses medos que levaram navegadores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama a desafiarem os limites do mundo conhecido. Mesmo no século XX, a era da ciência e da razão, o medo do desconhecido continuou a influenciar os acontecimentos. A Guerra dos Mundos, transmitida pelo rádio em 1938, foi um exemplo perfeito. A histeria que tomou conta das pessoas não era apenas sobre alienígenas invadindo a Terra, mas sobre a própria vulnerabilidade da sociedade diante do que não compreendiam. Aquela noite, ouvintes se trancaram em suas casas. Alguns fugiram das cidades, acreditando que a invasão extraterrestre era real. Foi um reflexo do medo latente em relação ao desconhecido, um medo que já vivia nas profundezas da mente humana. E não podemos esquecer o medo das profundezas do próprio oceano. Ao longo da história, as águas escuras e insondáveis dos oceanos alimentaram lendas de criaturas monstruosas e reinos perdidos. Os marinheiros medievais falavam do Kraken, uma criatura gigantesca capaz de engolir um navio inteiro. Mas o que motivava essas lendas? O medo. O medo de que, nas profundezas onde a luz não chega, habitavam seres tão antigos quanto o próprio mundo, prontos para emergir quando menos esperávamos. O que é o desconhecido, afinal? É a sensação de olhar para a vastidão do oceano e imaginar o que espreita nas sombras, ou de observar o céu noturno e se perguntar o que pode estar além das estrelas. O desconhecido é a fronteira que nos assusta e nos fascina ao mesmo tempo. É o combustível das teorias conspiratórias e dos mitos que moldam nossa visão do mundo. O medo do desconhecido tem influenciado o curso da história de maneiras sutis e profundas. Em muitos casos, ele foi a centelha que desencadeou eventos grandiosos. Por exemplo, durante a Era das Bruxas, na Europa e nos Estados Unidos, o medo do oculto levou a perseguições e julgamentos em massa. As pessoas acreditavam que forças misteriosas operavam nas sombras, influenciando o mundo ao seu redor. Esse medo, na verdade, era uma projeção da própria incerteza da sociedade em relação ao que não podia explicar. E, ao tentar controlar esse medo, acabaram criando uma era marcada por desconfiança, tortura e morte. Quando se fala do medo como força propulsora para a exploração do desconhecido, inevitavelmente nos deparamos com um universo de teorias conspiratórias, que deixam nossa mente em ebulição. Teorias que desafiam o que sabemos e nos fazem questionar até onde o medo pode levar a humanidade. Uma dessas teorias mais persistentes é a da famosa Área 51, uma base militar isolada no coração do deserto de Nevada, rodeada de sigilo e histórias que remontam a experimentos secretos e contatos com seres de outros mundos. Seria a Área 51 um centro de estudo de tecnologias alienígenas? Ou será que ela é um produto do medo coletivo do desconhecido?
projetando nossas ansiedades em uma instalação que simboliza aquilo que não podemos ver. Há registros de avistamentos de luzes estranhas no céu e rumores de testes com aeronaves ultra-secretas. Muitos afirmam que essa base oculta segredos que a humanidade ainda não está preparada para conhecer. Mas o que nos faz acreditar em tais teorias? É o medo daquilo que está fora de nosso controle, de que existam forças além da compreensão humana. É interessante notar como esse medo, ao mesmo tempo, nos fascina. Nos leva a buscar respostas, a observar os céus noturnos na esperança de desvendar um mistério que possa dar sentido à vastidão do universo. E essa tendência não se limita apenas à ideia de vida extraterrestre. Outro exemplo de como o medo do desconhecido se entrelaça com teorias conspiratórias é o enigma do Triângulo das Bermudas. Essa região do Atlântico Norte é, há séculos, um local de lendas e mistérios, onde navios e aviões supostamente desaparecem sem deixar vestígios. Os relatos são numerosos, mas muitas vezes contraditórios. Alguns dizem ter avistado fenômenos naturais estranhos, como redemoinhos gigantes e tempestades que surgem do nada. Outros, porém, sugerem algo muito mais sinistro: portais para outras dimensões, abduções alienígenas ou até mesmo resquícios de uma tecnologia perdida, talvez de uma civilização antiga como Atlântida. Mas o que é o Triângulo das Bermudas realmente? Uma região marcada por atividades geofísicas únicas, com anomalias magnéticas que confundem instrumentos de navegação? Ou seria um verdadeiro caldeirão de mistérios, alimentado pelo medo que os seres humanos sempre sentiram em relação ao mar aberto e ao desconhecido? A verdade é que o mistério do Triângulo das Bermudas é um reflexo direto de como o medo pode distorcer nossa percepção da realidade, criando um labirinto de perguntas sem respostas. Existem ainda outras teorias menos conhecidas, mas igualmente intrigantes. Uma delas envolve as catacumbas de Paris, uma rede labiríntica de túneis subterrâneos que se estende por quilômetros sob a cidade. Oficialmente, essas catacumbas são um antigo ossuário, um local de repouso final para milhares de parisienses. No entanto, há relatos sombrios sobre passagens secretas e câmaras ocultas. Algumas teorias afirmam que sociedades secretas, como os Illuminati, usaram esses túneis para rituais e reuniões clandestinas. Outras histórias falam de avistamentos de criaturas não humanas, seres que habitam as profundezas escuras e desconhecidas. E há também as Montanhas Urais, na Rússia, palco do chamado Incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, um grupo de alpinistas soviéticos foi encontrado morto em circunstâncias inexplicáveis. Suas barracas rasgadas de dentro para fora, corpos espalhados pela neve, alguns com ferimentos graves, mas sem sinais claros de luta. O que os fez fugir apressadamente de seus abrigos em meio ao frio implacável? As teorias vão desde fenômenos naturais incomuns, como tempestades geomagnéticas, até experimentos militares secretos e, claro, visitas de seres extraterrestres. O medo do que está fora de nosso alcance cria uma narrativa tão complexa que até hoje o incidente é envolto em mistério e especulação. Outro mistério fascinante é o das linhas de Nazca, no Peru. Desenhos gigantescos traçados no deserto há milhares de anos, visíveis apenas do alto. Muitos se perguntam como e por que essas linhas foram feitas. Alguns sugerem que são pistas de pouso para naves extraterrestres, enquanto outros acreditam que serviam a rituais místicos de antigas civilizações. Um reflexo do medo e da reverência que os povos antigos tinham em relação ao cosmos. Novamente, o medo do desconhecido, neste caso, o medo do que está lá em cima, no céu, se mistura com nossa busca incessante por respostas, gerando especulações que transcendem a lógica. O que todas essas teorias têm em comum? Elas revelam nosso fascínio por aquilo que não conseguimos explicar. O medo, nesses casos, não nos paralisa. Ele nos impulsiona a explorar, a investigar, mesmo quando as respostas estão fora de nosso alcance. E é exatamente isso que mantém essas teorias vivas. O medo do desconhecido, que se transforma em combustível para a imaginação, criando histórias e teorias que desafiam nossa compreensão da realidade. A exploração dessas teorias é, na verdade, um espelho de nossa própria natureza humana. Somos criaturas curiosas, movidas pelo desejo de entender o que está além do que nossos olhos podem ver.
Mas essa curiosidade é sempre acompanhada pelo medo. Medo de que existam verdades assustadoras que prefiramos não encarar. A própria existência dessas teorias conspiratórias mostra que o medo não é apenas uma emoção, mas um convite para a aventura e para a busca do desconhecido. À medida que continuamos nossa exploração sobre o papel do medo, começamos a perceber como ele se transforma em uma força controladora e, ao mesmo tempo, uma ferramenta de poder. O medo não é apenas uma reação instintiva àquilo que desconhecemos. Ele também pode ser moldado, manipulado e direcionado para controlar pensamentos e ações coletivas. Em diversos momentos da história, governos, organizações secretas e sociedades clandestinas aproveitaram-se desse sentimento para alcançar objetivos grandiosos e muitas vezes sombrios. Um dos exemplos mais intrigantes é o caso do Projeto MK-Ultra. Poucos sabem da extensão deste experimento conduzido pela CIA durante a Guerra Fria. Oficialmente, o projeto foi desenvolvido para investigar técnicas de controle mental, mas por trás das portas fechadas dos laboratórios, envolvia métodos assustadores, incluindo drogas alucinógenas, privação sensorial e hipnose. O que motivou esses experimentos? O medo do desconhecido, neste caso, o medo de que outras nações estivessem desenvolvendo tecnologias capazes de manipular mentes. O controle do medo se tornou, assim, uma arma poderosa. E se o medo estiver sendo usado contra nós? Muitas teorias sugerem que o medo é plantado em nossas mentes, através da mídia e do fluxo constante de informações. Pense nos relatos incessantes de avistamentos de OVNIs, criaturas míticas e forças sobrenaturais. A pergunta que ecoa é: quem está se beneficiando do medo coletivo? É possível que exista uma força nos bastidores que compreendeu como canalizar o medo para manter o poder, o controle e a desinformação. Além disso, há o enigma dos Homens de Preto. Esses misteriosos agentes, segundo relatos, surgem logo após encontros com o inexplicável, seja uma testemunha de OVNIs ou alguém que tenha descoberto algo que não deveria. Eles agem em silêncio, intimidando, apagando memórias e, acima de tudo, semeando medo. Seriam eles agentes de um governo oculto ou parte de uma organização além do nosso entendimento? Aqui, novamente, vemos o medo como uma arma, uma forma de suprimir o desejo de buscar respostas e forçar a conformidade com a ignorância. E essa manipulação do medo não está confinada apenas a teorias modernas. Na Idade Média, a propagação do medo em torno da bruxaria e do oculto serviu como uma ferramenta eficaz para a Igreja e os Estados em sua busca pelo poder. Os julgamentos de bruxas, em que homens e mulheres eram acusados de práticas obscuras, culminaram em perseguições e execuções públicas. Na época, as autoridades utilizavam a ameaça do desconhecido para manter a ordem e a obediência. O medo do inimigo invisível, das forças ocultas trabalhando nas sombras, era uma maneira de controlar e submeter as massas a um estado de alerta constante. Hoje, vemos isso em fenômenos como a Síndrome do Grande Irmão. O medo da vigilância total, do monitoramento constante de nossas vidas por governos ou corporações, faz com que muitos de nós aceitemos certas restrições em troca de uma falsa sensação de segurança. O que nos assusta mais? O fato de sermos observados o tempo todo? Ou a ideia de que talvez nunca possamos realmente saber quem está observando? Essa incerteza alimenta a teoria de que há forças maiores, invisíveis, guiando os rumos da sociedade por meio do medo. Mas o medo também tem uma característica paradoxal. Por mais que ele seja usado para nos controlar, ele é também o que nos faz questionar a realidade. É o que nos leva a explorar, mesmo quando nos dizem para não fazer isso. É como um farol sombrio, que aponta para os lugares mais ocultos de nossas mentes e do mundo ao nosso redor. E por isso, não é coincidência que as maiores revelações da humanidade tenham ocorrido quando alguém decidiu enfrentar o desconhecido, ignorando o medo imposto pelo status quo. Considere o incidente de Roswell, em 1947, quando um suposto objeto voador não identificado teria caído no Novo México. A versão oficial foi que tudo não passava de um balão meteorológico, mas a sombra da dúvida paira até hoje. Por que tanta especulação? Por que tantas testemunhas foram silenciadas? Novamente, o medo é um fator-chave. O medo de que exista algo lá fora. Algo que, se revelado,
abalaria os alicerces da sociedade e das crenças humanas. A exploração desses elementos misteriosos revela que o medo é um caminho com múltiplas facetas. Ele pode nos conduzir a um estado de submissão e silêncio, mas também é o que pode nos levar a fazer as perguntas certas, a explorar as verdades escondidas nas sombras. E é nesse momento que a narrativa ganha uma reviravolta. Percebemos que o medo não é um simples vilão. Ele é, na verdade, o guia que nos força a olhar para os abismos que evitamos. O medo, então, se apresenta como um fenômeno com poder duplo. Ele é uma ferramenta usada para controlar a narrativa, como um véu que esconde as verdades incômodas. Mas, ao mesmo tempo, é uma força intrínseca à humanidade que nos leva a desafiar os limites, a explorar o que está além do óbvio e a buscar respostas para o que se esconde nas profundezas. Ele é tanto um guardião quanto uma chave que pode destrancar os segredos mais bem guardados do mundo. Quando falamos sobre o uso do medo como ferramenta de controle, estamos nos referindo a como autoridades, organizações ou mesmo grupos secretos podem usar o sentimento de medo para influenciar o comportamento das pessoas. Pense em como a ideia de uma ameaça invisível pode fazer com que aceitemos certas regras ou restrições sem questionar. O medo cria uma barreira, mas também nos faz pensar o que realmente está por trás dele. É essa dualidade do medo que torna essas teorias tão fascinantes e misteriosas. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. O que seria do ser humano se não tivéssemos medo? Será que estaríamos estagnados, contentes com a superfície das coisas? Ou o medo é a chama que nos move, que nos faz explorar o oceano, o espaço e os cantos mais escuros da mente humana? Deixo essa reflexão para você. O medo é seu maior inimigo, ou seu guia mais fiel? Deixe seu comentário com suas ideias e compartilhe com quem você acha que gostaria de entrar nessa jornada do medo.